Bem, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa aula de hoje, né, para debater o texto do professor Manuel Luiz Salgado Guimarães. E, ao final, eu vou fazer uma exposição rápida das ideias centrais do texto. E, ao final, a gente vai falar um pouco sobre a atividade avaliativa da disciplina, né, que já estamos aí nos idos de novembro e a gente vai definir, então, o formato de uma atividade escrita para ser entregue até o final do mês. A gente fala disso ao final. Esse texto é um texto importante, eu já falei algumas coisas sobre ele, né, para vocês. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais na leitura dele. Então, eu fiz um esquema aqui, um modelo, né, com algumas passagens, citações do próprio texto para a gente desenvolver. Antes de entrar no texto, né, eu gostaria de enfatizar aquilo que eu disse na nossa última aula, que já tem aí 2 semanas, né? Tive problema com a internet, e depois também tive o problema daquela atividade do PET, que chocou com o horário da aula, e na impossibilidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, eu acabei tendo que direcionar vocês também para a atividade do PET. Bom, esse texto, Nação e Civilização nos Trópicos, ele é um texto seminal, né, da pesquisa sobre a escrita da história no Brasil, que faz parte da tese de doutorado, né, do Manuel Luiz Salgado Guimarães, como eu já falei para vocês. E eu considero que o título é um título muito feliz, ou seja, ele consegue colocar no título do texto a mensagem central que ele vai passar ao longo da pesquisa. Então, pensar nação e civilização nos trópicos é aquele objetivo que justifica e que delineia a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a partir de 1838, no interior da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, e vai estruturar um projeto de uma escrita da história no Brasil. Então, a fundação do IHGB em 1838 é um marco temporal significativo para você pensar a construção de uma historiografia brasileira. Não é à toa que a maioria, né, dos autores que fazem uma periodização da historiografia brasileira trabalham com uma ideia de uma historiografia anterior ao IHGB, né, os viajantes, nativistas, enfim, e uma historiografia IHGBiana, a partir de 1838, e uma historiografia posterior à geração de 30, que vai surgir a partir da emergência da figura da universidade no Brasil. Então, o texto do Manuel Luiz Salgado Guimarães, que foi publicado, né, na revista Estudos Históricos, é uma síntese, né, de uma parte da tese dele, e ele se tornou uma referência, um clássico para quem busca entender o IHGB. E pensar a construção da história do Brasil, da historiografia brasileira, é fundamental você entender o lugar e a importância do IHGB. Ainda que o modelo de escrita da história que o IHGB formou lá no século XIX, que de alguma forma mantém até hoje, porque todos os estados brasileiros ainda hoje têm o Instituto Histórico e Geográfico, e boa parte desses institutos são atuantes e continuam produzindo e divulgando pesquisas históricas, de uma forma que, em alguns contextos, boa noite, Mariane, seja bem-vinda, contrasta com a historiografia acadêmica ou reproduz modelos muito parecidos com o da historiografia acadêmica, mas o IHGB, enquanto local de produção da escrita da história no Brasil, enquanto aquilo que a gente poderia chamar, alguns autores, né, chamam, de uma casa da história ou de uma casa da historiografia, ele vai mudar, né, substancialmente a partir da construção das universidades, sobretudo a partir, né, do Programa Nacional de Pós-Graduação, que vai instituir o nível de mestrado e doutorado, os programas de pós-graduação que passarão a pautar os principais modelos de escrita da história no Brasil. Isso foi só uma sistematização inicial para a gente começar a conversa. Qualquer momento, né, vocês podem me questionar e a gente dá andamento às questões. Então, eu considero o texto muito feliz, tanto no conteúdo quanto no título, porque no título ele já sintetiza a ideia
que vai orientar todo o texto, que é a importância do Instituto Histórico na construção de um projeto de escrita da história nacional que tem como eixo norteador a ideia da construção de uma nação civilizada nos trópicos, algo que para aquela geração era considerado um grande desafio, e a gente vai falar um pouco disso no texto. Então, uma questão central que o Manuel Luiz Salgado Guimarães traz logo no início do texto é que pensar a história é uma das marcas características do século XIX. Vários autores se remetem ao século XIX como o século da história. Então, o século XIX foi o século ao longo do qual vai ser formulados os parâmetros para o que a gente chama de um tratamento moderno da história. O discurso historiográfico ele vai ganhar o estatuto, né, de cientificidade, e a história vai ser formada no interior das universidades como uma disciplina acadêmica da forma como a gente conhece mais ou menos hoje, né? Então, nesse processo, né, segundo o Manuel Luiz Salgado Guimarães, o historiador ele vai perder o caráter, né, do que ele era no século XIX, sobretudo aqui no caso do IHGB, de homens de letras, e vai adquirir esse estatuto de um pesquisador entre os seus pares no interior de outros campos de formação científica. Então, até o século XX, no Brasil, você não tem a figura do historiador profissional. A gente está falando disso já em alguns textos, né? Você tem aqui a figura do homem de letras, né? Do intelectual formado em diversas outras áreas, que, na grande maioria, não dialogam nem com o campo das ciências humanas. A própria ideia de campo da história ou das ciências humanas não se aplica, né, ao século XIX, mas você já tinha aqui, sobretudo a partir da fundação do IHGB, a presença desses letrados, né, dos homens de letras, produzindo uma reflexão historiográfica e preocupado em construir uma história nacional, que é um pouco sobre isso que o Manuel Luiz Salgado Guimarães vai falar no texto. Então, assim, no caso brasileiro que ele vai tratar, o espaço de produção dessa escrita da história vai ser o IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico, que vai ser um espaço, uma espécie de uma academia de escolhidos e eleitos a partir das relações sociais, no molde das academias ilustradas que existia na Europa desde o Iluminismo. Então, o IHGB ele vai surgir e vai constituir-se como um espaço vinculado a uma sociabilidade da elite intelectual do Brasil imperial. Então, não funciona nos termos de uma universidade, ou seja, muito distante disso. Para usar a expressão feliz, né, do Manuel Luiz Salgado Guimarães, que eu coloquei aí em negrito, é uma academia de escolhidos e eleitos, a partir de relações sociais. Então, os primeiros historiadores sairão do rol da elite imperial e daquele setor mais aproximado ao Império Brasileiro e trazia consigo o projeto de uma escrita da história que tinha como interesse, como função, legitimar a construção desse Estado na América. Daí a sua importância logística, em termos de definição de território, em termos de definição de direito, e também a sua importância no interior de uma emergente diplomática brasileira. Então, a história ocupava uma importância geopolítica, estratégica muito significativa, né, nesse contexto aí do século XIX. Segundo o Manuel Luiz Salgado Guimarães, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro ele foi implantado, né, num processo de organização e de racionalização, né, do Estado, né, do Estado brasileiro, e ele surgiu no interior, né, de um projeto de construção nacional. Não é à toa que ele vai ser constituído exatamente logo depois da independência, porque era um anseio e uma necessidade pensar a nação, pensar o Estado Nacional e construir uma identidade própria, né, no conjunto dessas nações, porque, como a gente já falou, sobretudo lá nos dois primeiros textos,
essa ideia de uma identidade nacional, ela não era consolidada no contexto da independência. Então ele traz aí logo no início do texto essa citação, né, do José Bonifácio, onde ele chama a atenção para o fato de que é um desafio, né, muito grande você conseguir amalgamar tanta liga heterogênea, tanto metal heterogêneo, né, como brancos, mulatos, pretos livres, escravos e índios, em um corpo sólido e político. Essa frase do José Bonifácio, né, considerado, né, pela própria historiografia do IHGB como patriarca, né, da independência, representa o que era o desafio para a escrita da história nesse contexto. Pensar uma identidade num contexto onde a própria ideia de identidade brasileira estava sendo formulado, ela não existia, e o que se percebia e que está presente ainda hoje como uma característica, diria eu, inegável, né, da cultura brasileira é a diversidade e a diferença, né? Então, o IHGB percebe esse desafio no contexto de formação de um Estado brasileiro independente e tenta agir sobre a necessidade de construir ou de consolidar ou de formar, alguns poderiam dizer inventar, uma identidade nacional. Bom, então essa questão é uma questão central que justifica a necessidade e o lugar social ocupado, né, pelo IHGB, ou seja, pensar a fisionomia, ou seja, pensar as características definidoras, né, da identidade nacional. E aí a história ela surge como um elemento importante, porque será através da história e da elaboração reflexiva ou crítica, não ainda, mas já em fase inicial de um passado, que você estrutura uma identidade para o presente e um projeto de futuro, ou seja, a ideia, né, do desenvolvimento nacional a partir do reconhecimento da sua estrutura, né, social. Então, o IHGB ele vai tentar produzir essa visão homogeneizadora da história brasileira, uma visão que representa a visão de mundo da elite brasileira, da elite imperial, de uma elite monarquista, né, que ali no contexto da formação do Estado independente estava buscando consolidar um ideal de nação, porque o Estado já existia, mas o sentimento, aquilo que a gente poderia chamar de um sentimento nacional, ele ainda precisava ser construído, né? Como a gente viu, por exemplo, lá no primeiro texto, né, do Jurandir Maleva, né, que fala sobre a historiografia da independência. Segundo ele, né, um ponto que é central para a discussão da questão nacional é o papel da escrita da história e o lugar que a história ocupou nesse processo, tanto de consolidação de uma ideia do Estado brasileiro, da nação brasileira e a caracterização da monarquia como um projeto civilizacional, né? Então, assim, pensar a construção desse Estado nacional a partir de algumas características que a gente vai ver e de uma identidade nacional centrado nessas características vai ser a tábula de fundação ou, digamos assim, o patuá de objetivos, né, do IHGB na sua construção historiográfica, ou seja, pensar uma ideia de nação, fomentar uma ideia de nação, dar desenvolvimento a uma ideia de nação. Ele traz aí uma citação, né, do Varnhagen, né, onde ele coloca que a aspiração, né, do Varnhagen foi buscar, abre aspas, inspirações de patriotismo sem ser no ódio a portugueses ou a estrangeiro Europa que nos beneficia com a ilustração. Tratei de pôr um dique a tanta declamação e servilismo à democracia e procurei ir disciplinando produtivamente certas ideias soltas de nacionalidade. Então, aí está enunciado o claro interesse da escrita da história, ou seja, pensar um patriotismo de uma identidade brasileira que valorize as contribuições europeias, ou seja, que não alimenta
a ideia da separação, da ruptura em relação à cultura portuguesa e à cultura europeia, e que, ao mesmo tempo, não se dobre à democracia. Então, nós estamos falando de uma história pensada pelo IHGB, que é monarquista e que tem um projeto de negação e de rejeição à democracia. Então, não é à toa, né, que a elite imperial, os remanescentes da elite imperial ainda hoje, cometam atentados, né, contra a democracia, como foi no processo agora de 2018, inclusive ocupando alguns cargos do interior da democracia, mas com uma visão negacionista, né, e crítica em relação ao Estado democrático de direito. Esse é um outro assunto. Mas aqui cabe realçar que o projeto de escrita da história está centrado numa defesa da monarquia e, ao mesmo tempo, numa crítica da ideia de república e da ideia de democracia que estava sendo colocada em prática pelas outras nações latino-americanas, pelo menos do México para baixo, né? Então, o Brasil era a única nação da América Latina que passou por um processo de independência e manteve os dois pilares da colonização portuguesa, que era a monarquia e a escravidão. E, óbvio, a manutenção da escravidão e da monarquia tem um peso na formação da cultura brasileira, que vocês, enquanto historiadores, enquanto professores de história, aprenderão e trabalharão, e entender o peso dessas duas tradições na formação da cultura brasileira é fundamental. Então, a busca central é a definição de um Estado, de uma identidade nacional, e nessa escrita da história, o Manuel Luiz Salgado Guimarães deixa claro, vai ficar identificado quem é o eu, ou seja, o eu, Estado-nação brasileiro, o brasileiro. Você também constrói uma alteridade, você constrói o outro que você quer negar. Esse outro é as repúblicas latino-americanas, esse outro é a ideia de república e de monarquia, e também uma negação da própria diversidade das culturas nacionais e uma clara aceitação ou apologia a uma visão eurocêntrica, o que não dava para ser tão diferente quando se fala de uma elite imperial vinculada a uma tradição portuguesa. Estamos falando aqui, no século XIX, de portugueses na América. Não estamos falando de brasileiros, porque essa elite imperial era portuguesa e tinha uma identidade portuguesa. Então, construir uma identidade brasileira ou ver-se como brasileiro não era algo natural, não era algo comum. Ou seja, a ideia de nacionalidade não é natural, né? Ela é construída historicamente, e é um pouco sobre isso que o texto fala também, né? Esse é um ponto importante, né, do texto dele. Então, assim, ao definir a nação brasileira enquanto representante dessa ideia de civilização nos trópicos, essa historiografia produzida pelo IHGB também produz uma ideia do que é o outro, do que é o oposto, né, dessa nação. Então, a nação que se busca construir uma história e valorizar a sua identidade, ela está centrada no tripé da defesa desse Estado, dessa monarquia e dessa ideia de nação. E, ao mesmo tempo em que se consolida uma visão do Estado, da monarquia e da nação, você também constrói, de forma positiva, ou seja, um elogio ao Estado imperial, um elogio à monarquia enquanto forma de governo e um elogio à nacionalidade brasileira como um processo heróico, né, forjado a partir de um grito, né, que retumbou, né, nas margens do Ipiranga, é acompanhada pela construção de um outro, né, dessa nação, que, como eu disse anteriormente, é a necessidade de você forjar um inimigo interno e um inimigo externo, ou seja, um outro interno e externo. O outro externo são as repúblicas latino-americanas e o outro interno é a presença dessa grande massa, desse grande contingente de uma população negra, ao qual essa história estava construindo uma reflexão sobre a participação e a importância dela, mas vai localizar a importância do negro e do indígena como uma importância secundária em relação à importância portuguesa. Então, aí um claro
projeto eurocêntrico de aceitação e de valorização de um projeto de civilização. O branco associado à civilização, o negro associado à barbárie e o indígena à selvageria. Então, há um claro sentido evolutivo, né, de pensar uma superioridade de uma nação branca e europeia, e o ideal de civilização que o século XIX fomentou através das teorias evolucionistas, de uma prática imperialista, era essa visão europeia de uma civilização branca e quase sempre cristã, entendida como um padrão, como um caminho natural para o desenvolvimento de todas as sociedades humanas. Vocês vão estudar isso em diversas disciplinas, né? A gente não precisa ficar, né, repisando essa questão, mas apenas tocar, né, em algumas partes dela. Então, pensar a construção dessa nação civilizada nos trópicos significava, então, a continuação de um projeto de civilização europeia na América. E isso é muito claro, né, na análise que o Manuel Luiz Salgado Guimarães vai fazer. Como eu disse no início, né, o IHGB ele vai ser construído no interior da sociedade auxiliadora da indústria nacional, ou seja, ele é um projeto de Estado, ainda que ele não seja uma instituição do Estado brasileiro, mas é financiado por ela. Ele vai ser financiado o tempo todo pelo imperador, que participava das reuniões, foi eleito sócio perpétuo, né, e protetor perpétuo da nação. Só que ele é uma instituição que não faz parte da estrutura, né, do Estado brasileiro, como, por exemplo, a Biblioteca Nacional, o Banco do Brasil, enfim, a gente já falou, né, um pouco disso. Mas ele nasce de um projeto estatal, ele nasce de um projeto do Estado brasileiro e tem como seus primeiros e mais significativos personagens o Januário da Cunha Barbosa e o cônego Raimundo José da Cunha Matos, ou seja, um padre e um militar. Serão os responsáveis, digamos assim, para instalar em definitivo o IHGB em 21 de outubro de 1838, que inicialmente vai ter a sua sede funcionando junto com a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, ou seja, isso evidencia, né, a importância do IHGB no interior desse projeto de construção de uma nação civilizada nos trópicos e a importância que se atribuía à história como um conhecimento capaz de produzir um sentimento que fortalecia uma ideia de nação. Então, a história ela assume um lugar estratégico dentro dessa fisiologia da construção do Estado brasileiro. Então, a história ela não apenas surge no século XIX no Brasil enquanto uma instância importante para pensar a nação, como ela vai ser, digamos assim, alçada a uma categoria de importância, diria eu, sine qua non, ou seja, na história do desenvolvimento da historiografia brasileira, porque, por exemplo, Varnhagen era um embaixador do Brasil, uma pessoa que fez as suas pesquisas financiadas pelo Estado brasileiro e a escrita da história que ele produziu era uma escrita da história legitimadora desse Estado nacional e, ao mesmo tempo, legitimadora da sua importância civilizacional nos trópicos e que serviu até para a definição de fronteiras, né, disputas territoriais das antigas regiões colonizadas por Espanha e Portugal. Uma parte do texto interessante é a caracterização dos sócios fundadores, né? Na tese do Manuel Luiz Salgado Guimarães, isso é feito de forma muito pontual. Nesse artigo, ele traz aí algumas informações, então, assim, ele faz uma análise, né, da característica desses 27 sócios iniciais que vão estar presentes na fundação, né, dessa agremiação. E o perfil desses 27 sócios são de portugueses vinculados à administração primeiro colonial e depois à administração imperial, e que caracteriza essa hegemonia, digamos assim, de uma leitura e de valorização dessa perspectiva eurocêntrica. Então, geralmente são pessoas do círculo da administração imperial
que assumem cargos significativos de poder, tanto na política quanto na estrutura do governo, e esses intelectuais liberais, usar um conceito que não era muito comum na época, eles serão os responsáveis pela materialização desses estatutos do IHGB e pelo tipo de escrita da história que ela vai veicular. Uma questão importante, até por isso eu trouxe a citação longa aqui para a gente falar, é que, segundo ele, abre aspas, eu não pus a página, mas essa é uma citação dele, na íntegra, a perspectiva de englobar na instituição estudos de natureza etnográfica, arqueológica e relativa à língua dos indígenas brasileiros pode ser explicada a partir da própria concepção de escrita da história partilhada pelos intelectuais. O texto da sequência, né, que fala sobre as escolhas iniciais do IHGB, fala também desse modelo de história que foi adotada pelos sócios fundadores do IHGB. E esse modelo de história que vai ser adotado pelo que o próprio Manuel Luiz Salgado Guimarães já enunciou no início do texto, não é aquele modelo de uma história que estava sendo formada, no caso da Alemanha e da França, de uma história acadêmica, de uma história que a gente possa chamar moderna. Essa história ela vai remontar a uma história magistra vita, a uma história que remonta à historiografia romana, né? E a vinculação do IHGB como um local de produção de conhecimento sobre geografia, sobre história e sobre a etnografia e a arqueologia das culturas autóctones da América está associada a um claro projeto de construção de conhecimento a serviço da implantação de um projeto de dominação do Estado por meio, né, do conhecimento da natureza e do aparato linguístico e da cultura das populações autóctones na América. Então, novamente, a história ela cumpre um papel importante, significativo, de construção de uma hegemonia desse Estado e de uma representação positiva desse papel civilizador do Estado. Ou seja, ela cumpre um papel político importante de produzir um conhecimento que vai ser utilizado a serviço de um projeto de efetivação de uma dominação política portuguesa na América, que vai forjar uma identidade nacional a partir desse projeto. Na página 12, ele traz uma afirmação importante, né, de que a necessidade de história nos persegue em todos os lugares, em todos os momentos. Né? E por que essa necessidade de história ela nos persegue? Porque uma nação em formação, recém-independente, ela tinha que construir não apenas um presente, mas um passado para legitimar esse presente. Então, a construção de uma identidade era fundamental. Então, a história era o saber que possibilitava tanto aprender quanto se comprometer com um determinado movimento que ele vai chamar de um progresso social, de uma marcha, de um progresso social, numa perspectiva evolucionista, que era o pensamento dominante nessa elite imperial, né, que entende a civilização como atributo do desenvolvimento natural da expansão imperialista europeia, no caso especificamente português, no mundo. Né? Então, a história é uma forma de você entender e legitimar esse processo de colonização e de dominação. Então, a história, a narrativa histórica, é um instrumento poderoso de produção não apenas de conhecimento e de entendimento, mas de produção de controle sobre o passado e, consequentemente, sobre o presente. Desculpa. Uma outra questão importante que aparece no texto é a vinculação clara, né, da escrita da história produzida pelo IHGB e os ideais veiculados, né, por esses primeiros historiadores brasileiros, de uma história iluminista que está diretamente vinculada e orientada a um modelo francês, né, de pensamento histórico que antecede a formação daquilo que a gente estudou
nas disciplinas de introdução aos estudos históricos de escola histórica metódica ou positivista. Então, a influência que os sócios do IHGB vão extrair, né, da historiografia francesa deriva dessas instituições, dessa agremiação que é o Instituto Histórico e Geográfico Francês, que se tornou um modelo para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E aí, quando você fala, né, de Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né, você tem que lembrar que nós estamos falando do primeiro, né, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que foi fundado na data de 1838, mas que foi sucedido, né, por uma série de outros institutos que foram sendo gradativamente formados ainda, né, no século XIX, alguns ali na primeira metade do século XX, todos com a intenção muito próxima, né, de produzir uma escrita da história e de fomentar uma identidade nacional centrada nesses valores, né, da defesa, né, de uma sociedade europeia nos trópicos. Isso foi um valor muito forte e até hoje continua orientando a forma como a maioria das pessoas pensam a história. Uma questão importante que ele toca em diversos momentos no texto é que uma das grandes contribuições, né, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro para a formação de um pensamento histórico, né, no Brasil está diretamente relacionado com a fundação da revista, né, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que foi a primeira, né, grande revista de divulgação do conhecimento histórico e era o principal lugar, o principal espaço, né, de constituição e de divulgação de uma pesquisa histórica no Brasil e que era usada, como eu disse para vocês, numa perspectiva estratégica pelo Estado Nacional. Então, segundo o Manuel Luiz Salgado Guimarães, a leitura da história enquanto legitimação do presente, carregada, portanto, de sentido político, é, sem dúvida, um aspecto importante do projeto historiográfico do IHGB. Essa é uma síntese, né, do texto dele. Ou seja, essa história que legitima o presente com base numa interpretação do passado com um sentido político de defesa dessa elite monárquica, branca e católica, ela traduz o projeto da escrita do IHGB. Então, o historiador, na qualidade de um sábio, né, de um expert, né, de alguém esclarecido, ele deveria indicar, né, o caminho da felicidade e a realização aos seus contemporâneos, fiéis súditos da monarquia constitucional e da religião católica. Então, essa história pensada pelo IHGB, ela não tem como ser apartado desse sentido político de valorização da monarquia, de valorização da colonização europeia na América e de valorização, né, da religião oficial do Brasil como um modelo de civilização, ou seja, como um modelo superior, né, de sociedade e estrutura-se uma identidade em torno dela, né? Então, isso vai ficar claro em diversos momentos do texto. Segundo o Manuel Luiz Salgado Guimarães, os primeiros passos, né, concretizados nesse sentido, né, veio com a elaboração de uma história do Brasil que foi publicada no IHGB, né, pelo Francisco Adolfo Varnag, e também por autores como o próprio Carl Frederick Philips von Martius, o próprio Raimundo José da Cunha Matos, e que está orientada a partir desse texto, né, que foi premiado em 1847, do von Martius, intitulado Como se deve escrever a história do Brasil. Ele não é um texto grande, ele é um texto pequeno, é uma espécie de uma carta modelo de um princípio, né, de escrita da história que vai orientar o tipo de pensamento desses autores. Então, o próprio nome do título já diz como se deve escrever a história do Brasil. Então, ele prescreveu uma fórmula, né, um modelo, que o IHGB aplicou, sobretudo, com a obra do Varnhagen, embora o Francisco Adolfo Varnhagen, que é considerado, abre aspas, com muitas aspas, pai da historiografia nacional, patrono da historiografia brasileira, esses são epítetos que você encontra, né, auferido à memória do Varnhagen, ele colocou em prática com o seu livro História Geral do Brasil, mas a fórmula, o modelo
foi desenvolvido pelo von Marsus, esse naturalista alemão, que lançou esse modelo de pensar uma escrita da história que tinha que trabalhar com essa heterogeneidade que o José Bonifácio faz referência, né, no início do texto, que seria pensar o lugar e a importância das três raças formadoras na construção dessa história. Então, pensar a história do Brasil passaria por identificar a importância dessas três raças, e essa história produzida pelo IHGB vai hierarquizar em grau de importância a participação portuguesa como superior, a importância portuguesa como superior à tradição africana e à tradição autóctone, né, das sociedades tupis, guaranis, né, e outras etnias que aqui existiam. Então, pensar essa questão racial era importante, e como essa leitura tentou construir uma ideia de uma visão harmônica da relação entre essas três raças, a maioria dos intelectuais colocam essa obra do Carl Friedrich Philipp von Marx como sendo a origem, ou pelo menos a sistematização escrita, né, inicial desse modelo do que se chama de mito da democracia racial. Essa ideia de que as três raças conviveram harmoniosamente para o desenvolvimento do Estado Nacional. Quando, na prática, a história nos mostra que houve um processo violento de dominação e de exploração, tanto da cultura ameríndia quanto das populações negras que foram trazidas para cá em regime de escravidão. Mas essa história do IHGB não estava muito interessada em fazer a leitura crítica ou denunciar, mas narrar isso quase de uma forma epopeica, ou seja, descrever a saga vitoriosa dessa nação europeia nos trópicos, ou seja, uma nação civilizada no interior de um mundo de barbárie, atraso e incivilismo. Ou seja, um projeto claramente eurocêntrico, datado, que não tem nenhum problema ele ter existido no século XIX. O problema é que ainda hoje é um tipo de pensamento que fomenta racismos estruturais na nossa sociedade. E aí a gente, enquanto historiador, tem que fazer sempre um uso qualificado do passado para demonstrar como que essa lógica tem que ser combatida e que tem que ser demonstrada para a construção de uma sociedade mais desenvolvida, mais humana, mais plural. Então, o texto do von Marsus ele vai ser fundamental para orientar um tipo de escrita da história, né? O Manuel Luiz Salgado Guimarães dá várias notícias do texto, né? Eu não vou avançar muito nisso, mas é importante a gente entender essa fórmula, esse modelo, né, de pensar uma escrita da história centrada nessa questão. Então, o texto do Marcius ele propõe uma forma de tratar cada um dos grupos étnicos formadores, hierarquizando o lugar e a importância desses povos numa perspectiva harmoniosa, harmonizadora, que romantiza um processo social bastante violento e bastante traumático. Não é à toa que as nações da América Latina e o Brasil carregam ainda hoje resquícios desse processo de colonização, e vocês vão estudar isso em diversas outras disciplinas, né? Então, a história era um saber que deveria unir e que deveria transmitir uma visão articulada sobre o passado que fomentasse uma ideia de identidade nacional que legitimasse ou que desse legitimidade a essa dominação europeia, dessa elite europeia na América. E aí, o Manuel Luiz Salgado Guimarães vai discorrer alguns aspectos da obra do Varnhagen, da importância da obra do Varnhagen, que eu não vou entrar muito nisso hoje, até porque a gente vai ler mais ao final um texto do Capistrano, onde a gente vai poder discutir bastante essa memória, né, do Varnhagen como o patrono, como o patriarca dessa historiografia nacional. Algumas considerações importantes para a gente finalizar essa análise rápida do texto é que o IHGB ele inaugura uma discussão historiográfica centrada numa ideia de nação e preocupada com a noção de verdade. Então, o IHGB inaugura no Brasil essa historiografia nacional,
preocupada com a construção de um passado mais ou menos entendido como verdadeiro, que fosse capaz de orientar no sentido de uma história magistra vita, ou seja, essa ideia de que o conhecimento do passado ilumina o presente, né? Por isso a história é mestre da vida, ou seja, você constrói exemplos que esclarecem o hoje a partir do que foi o ontem, né? Um outro aspecto, o IHGB inaugura, assim, um discurso histórico no Brasil e sobre o Brasil. Aí você pode falar, mas não existia um discurso histórico no Brasil e sobre o Brasil? Existia outros autores que pensaram de certa forma, mas a ideia de Brasil ela não estava colocada. Você estava falando de uma América portuguesa, você estava falando do Império Português, você estava falando do período colonial. A partir do IHGB, você começa a localizar um sujeito dessa história, entendida como história brasileira, com um passado entendido como brasileiro e não português, não africano, não indígena, mas que, ao mesmo tempo, elege a Europa como sendo o lugar da qual essa orientação cultural demandará e será construída. Terceiro elemento que é importante a gente considerar na leitura do texto. Esses autores, eles vão estar respaldados, né, nos princípios, né, da moderna historiografia, segundo as quais se produz o conhecimento do passado com base na utilização qualificada de fontes primárias, né, de fontes oficiais, né, que remetem a esses acontecimentos, e os integrantes do IHGB eles vão construir um processo inicial de valorização e de localização das fontes que permitiriam a construção do passado brasileiro, a reconstrução do passado brasileiro. Então, com o IHGB nasce no território brasileiro a preocupação com a conservação de uma determinada memória nacional, que ao mesmo tempo deveria ser resgatada, reconstruída e posteriormente divulgada, propagada, celebrada, valorizada e mais alguns outros adjetivos, mas a minha garganta não está me permitindo muito avançar. Mas, enfim, sigamos. Uma outra consideração importante, já praticamente, né, nos finalmente, é que vai ser, a partir do IHGB, que você inaugura a criação dessa primeira revista brasileira, né, uma revista que foi uma referência, e o conteúdo publicado, né, pela revista do IHGB, não apenas na área de história, mas na área de geografia, etnologia, é fundamental para você entender diversos assuntos da história nacional. Então, assim, eu, por exemplo, que pesquisei a minha tese de doutorado sobre um intelectual que discutia com o IHGB, o IHGB é um campo de fontes fundamentais para você produzir pesquisas sobre os mais diversos assuntos que remontam ao passado brasileiro de 1838 até a atualidade, porque a revista continua sendo produzida e continua sendo uma revista importante, hoje não a única, não a mais importante, mas continua sendo um lugar, né, de produção significativo, e a revista ela vai divulgar uma série de conhecimentos, desde noções etnográficas sobre as culturas indígenas até o conhecimento, né, da natureza, das línguas e, consequentemente, da história, da coreografia, do relevo, daquilo que nós, posteriormente, passamos a chamar de Brasil, e é Brasil, né? Virou Brasil, mas até aquele contexto você tinha algumas outras denominações. Um outro aspecto importante é que o trabalho e as fontes relacionadas à questão indígena serão a maior parte da revista, ou seja, então a revista ela se preocupou bastante em produzir conhecimento sobre a língua e a etnografia indígena, isso é claramente explicado, tem a ver com a necessidade de você compreender essa cultura autóctone para transformá-lo, para dominá-lo, né, numa medida. Outro aspecto importante é que no momento em que a abolição do tráfico escravo ela vai colocar como inadiável, né, o processo de abolição,
a revista do Instituto Histórico ela vai oferecer um fórum privilegiado de debates para você entender não apenas o processo de construção, né, de uma história nacional, como também a memória, né, da escravidão, a memória do escravismo brasileiro e a importância, né, desse sistema, né, para pensar a formação da cultura brasileira. Ele vai argumentar no sentido de apresentar como que a revista ela traz uma série de conhecimentos em termos da utilidade dela enquanto fonte histórica ainda hoje para compreender o passado da escravidão, o passado das culturas indígenas e também para se valorizar a, esse processo, né, de formação dessa identidade nacional narrada tendo o português como elemento dominante. Então, isso aparece, né, o tempo todo no tipo de escrita que a revista vai produzir. Ele lembra, né, também que a questão da escravidão ela transitou entre a escravidão indígena e a escravidão negra e se construiu uma série de narrativa em relação a esses processos, mas isso tem a ver com a lógica daquilo que a gente chamou com o Fernando Novaes de um comércio triangular e a logística, né, da escravidão enquanto um sistema quase que de acumulação mesmo, né, de capital, um sistema econômico altamente lucrativo. E nesse sentido, então, a opção pela escravidão negra era uma alternativa economicamente mais viável, porque ela envolvia um comércio triangular que vinculava a metrópole, a América e a África, como diversos autores já estudaram, e, obviamente, né, vocês vão estudar isso, né, na disciplina de História do Brasil ou de América Portuguesa. O tempo todo, você vai encontrar no texto do Manuel Luiz Salgado Guimarães a, a defesa feita pelo IHGB dessa noção de civilização evolucionista centrado na figura do homem branco e do homem branco entendido como português não, como católico, como cristão e como uma raça superior, ela vai estar dominante, né, digamos assim, no pensamento do IHGB. Então, assim, o IHGB ele vai cumprir esse papel à risca de produzir uma leitura autoelogiosa, né, da sociedade construída na América a partir do que o Varnhagen chamou, né, da fusão, né, dessas três raças que seriam as raças formadoras, né, da sociedade brasileira e que depois vai orientar vários modelos, né, de escrita da história no Brasil e sobre o Brasil. E sempre pensando a legitimidade desse processo, a centralidade do homem branco e a legitimidade do Estado monárquico, desse Estado europeizado nos trópicos, né? Isso fica claro na escrita do IHGB. E, para finalizar, um outro aspecto temático que é tratado, né, no texto e é a diversidade, né, de temas que a revista vai trazer nas suas páginas relacionada à questão da exploração do território brasileiro. Então, a compreensão, o conhecimento do território brasileiro, o conhecimento das fronteiras, dos limites, das riquezas naturais do país, as culturas indígenas, aquilo que no século XIX se chamava de uma corografia do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, vai ser um elemento central no tipo de escrita da história produzida pelo IHGB. Então, o IHGB, finalizando essa análise do texto do Manuel Luiz Salgado Guimarães, é uma instituição fundamental para você pensar a construção de uma historiografia brasileira, é um marco que inaugura modelos, tanto um modelo de escrita da história centrado nessa ideia do lugar das três raças formadoras, que dá origem ao mito da democracia racial, e também
vai estruturar uma leitura, né, da história do Brasil pensada a partir de uma periodização que vai ser proposta no interior dos debates do IHGB, onde você estrutura, né, uma história antiga e moderna do Brasil, ou seja, uma história do Brasil no seu processo de formação e também uma história desse passado recente, desses heróis recentes que precisavam ser identificados e consagrados por essa historiografia, e aí aparecem esses heróis, esse panteão de heróis brasileiros, como o próprio José Bonifácio, Dom Pedro, Dom João VI. Então, se constrói um panteão desses sujeitos que seriam os varões da pátria, né? Uma expressão muito utilizada por eles, esses homens que construíram essa sociedade europeizada na América como um grande feito. Né? Óbvio que a historiografia já demonstrou os limites desse tipo de pensamento, já fez a crítica, né, desse tipo de pensamento, mas, enquanto historiador, é fundamental você entender o lugar histórico, institucional do IHGB num pensamento histórico no Brasil e sobre o Brasil. E ele ocupa um lugar de fundação. Isso é mais ou menos um consenso entre todos os pesquisadores da área. E, dito isso, a gente pode avançar para uma segunda questão que eu quero ver com vocês, né, na aula, que é pensar a construção de um texto, né, de uma reflexão de vocês, em relação a alguns aspectos que a gente vem debatendo, né, aqui na aula já há alguns dias, para não dizer semanas, no diálogo, né, com alguns textos que a gente